Olá, está começando mais um programa Infância em Foco e no programa de hoje nós vamos entrar num ritmo diferente, porque vamos aprender com um músico como as nossas crianças podem se desenvolver melhor por meio da música. Fica aí que a gente já volta. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta no programa Infância em Foco e o programa de hoje começa a entrar num ritmo diferente e especial, porque o nosso convidado de hoje, ele é músico, atua na área de educação infantil, tem formação em violão erudito com extensão em educação infantil. É o Jonas Leme. Jonas, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Edmar, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho de música hoje. Vamos lá, que é o que você gosta, né, Jonas? Gosto e vivo como música o dia todo. O prazer é todo nosso. E, Jonas, você é pai de uma princesa também, né? Eu sou a Luísa. Quantos aninhos? Ela tem 6 anos. 6 anos. Luísa, beijo, Luísa, tá aqui acompanhando o papai com certeza, né? Com certeza. E, Jonas, me conta, como é a sua história, como foi essa sua trajetória e quando começou a sua paixão pela música? A minha paixão pela música começou com 11 anos. Foi um estudo bem precoce, mas poderia ser mais ainda. Tem muita gente que começa antes. Mas eu comecei com curso livre de violão e depois fui aprimorando. Entrei para um conservatório, fiz um tempo de curso, fui para outro conservatório, onde a gente estuda principalmente o violão em si, né, o instrumento principal. E depois, dando aula já, comecei a dar aula com 18 anos de idade. E aí fui aperfeiçoando e fui fazendo mais cursos, onde eu entrei para a musicalização infantil. Que aí você faz outros cursos, faz a extensão e tudo mais, e acabei ficando pela área, que é uma área que eu gosto muito. A criança cativa a gente e desenvolve muito com a música. Então é uma coisa que me apaixona muito, é a musicalização infantil. E você se lembra quando que foi o momento, a partir de que fase que você começou a identificar essa afinidade que você tem com as crianças? O momento específico eu não me lembro, mas assim, foi logo após começar a trabalhar com a criança em si, em ver o desenvolvimento da criança com a música. Então eu até fiz uma parte de um curso onde trabalha com as crianças deficientes. E elas têm um tratamento um pouquinho diferente dentro da música, que elas conseguem evoluir de uma forma mais eficaz, com uma direção um pouquinho diferente, com uma abordagem diferente, a gente consegue abranger um leque maior de evolução com a criança, a palavra é essa.
E então eu acho que foi aí que eu comecei a gostar da história, de ver a evolução, de ver como a criança absorve a informação, e a música ajuda muito isso. Então, acho que desenvolveu mais eu do que eles, né? Então, eu comecei a gostar da história e fiquei por lá mesmo. Aquela satisfação, A gratificação sim. em ver esse desenvolvimento. Imagino o quanto isso é bom, faz bem para a alma, para o coração, né? Demais. Coisa que a música já faz por si só, mas com esse contato com as crianças, com esse desenvolvimento, essa participação através do seu talento, dom. E falando em dom, até foi bom tocar nesse assunto, porque tem muito essa dúvida se para você ser um músico é preciso ter dom, talento ou pode ser praticado. Tá, vamos lá. Você já vai cutucar na ferida. Já né? fui direto no na ponto ferida. mais polêmico. Tá, isso é uma polêmica muito grande, assim, entre o dom e o talento. O dom, hoje mais conhecido, ele é basicamente o treino, porque quando você fala assim que a pessoa ela nasce com o dom, é praticamente você anular todo o treino que a pessoa teve. Né? Então, assim, a pessoa ela começa às vezes muito cedo, mas ela tem que ter uma afinidade com aquilo, ela precisa gostar daquilo que ela está fazendo. Então, é uma junção. A pessoa ela precisa gostar e ela precisa ter um exercício, ela precisa praticar muito, ela precisa estudar muito, principalmente na música, é prática, né? Então, assim, a gente pratica, até chegar no ponto que você consegue fazer bem feito. Né? Senão, você não consegue. E o dom é como se você nascesse fazendo aquilo. Nascesse pronto, né? É como se fosse pronto aquilo. A gente vê, às vezes, alguma pessoa tocando 2 anos de idade, tocando um piano como ninguém. Aí eu já não consigo explicar, né, o que acontece, mas é muito polêmico o assunto. Então, assim, para mim, na minha concepção, teria que ser uma junção. É assim, a pessoa nascer com uma afinidade e ela partir do princípio e praticar, treinar dentro daquilo, estudar com afinco para conseguir chegar num bom resultado. Então... Perfeito, Jonas. Então, eu acredito que o que as pessoas chamam de dom está muito mais relacionado, pelo que você falou, com a afinidade. Vai ter crianças que têm mais afinidade, não só crianças, né? Crianças, adultos, que têm mais afinidade com certos instrumentos ou outro, com a musicalidade, mas qualquer pessoa que goste daquilo e que pratique, com a prática, consegue chegar ao nível que ela desejar. É isso? Sim, completamente. Então, até uma pergunta muito recorrente é... Eu canto. Jonas, eu consigo cantar? Todo mundo consegue cantar. Agora, o timbre de voz seu é seu. Né? Mas você consegue cantar afinado, você consegue cantar no ritmo, você consegue aplicar as técnicas, porque é prática. Então, você consegue fazer... O violão, Jonas, eu consigo tocar violão? Eu consigo, você consegue. Por quê? É uma prática. Você precisa de ter aquele momento para treinar o violão, aquela disciplina para seguir o estudo e conseguir fazer... cumprir o seu objetivo, né? Então, vou me propor a fazer isso e ir até o final. Porque, às vezes, a pessoa não consegue no começo ali e fala assim, eu não quero mais. Para mim, deu, né? Não rola. Pô, tá aí também, chegou né? no ponto ali, no ponto difícil, a pessoa para. Às vezes é só um degrauzinho. E na música a gente tem muito isso. Às vezes você bate num momento ali que você não está saindo aquele movimento e você precisa insistir um pouquinho e vai, né? E às vezes a pessoa para justamente ali, naquele degrauzinho que ela precisava passar para andar mais um pouco e depois ela passar. Então é um pouquinho de insistência. Para conseguir passar para o próximo degrau, para a evolução. E eu percebo que tem muito disso, né? Conheço várias pessoas que começou aula de música e pararam. Porque não tem a paciência, acha que vai ser algo tão simples. Porque eu acredito que, assim, a gente vê pessoas como você, que dominam o instrumento, faz aquilo com tanta leveza, parece tão fácil, que acredito que causa aquela ilusão de, vou chegar ali, vou pegar o violão, com 3 aulinhas já estou tocando uma música inteira. Tem que ter paciência também, como tudo na vida, né? Paciência, prática, determinação. Sim, sim. E não é fácil. Hoje, vamos colocar aí, são 20 anos tocando o instrumento, 22 anos. E mesmo assim, para dominar um instrumento é muito difícil. São poucas as pessoas que eu conheço que realmente dominam o instrumento e falam assim, não, chegou no topo, né? Tá ali. Eu mesmo, numa luta diária, se você não pegar para treinar, você desaprende. Então, assim, se você precisa pegar um pouquinho, às vezes a pessoa ela me chama para fazer um show
E eu preciso pegar o repertório e estudar. Porque se eu não estudar aquele repertório, a música ela não vai sair. Então, você precisa daquele treino, você precisa ter uma programação para isso. E é importante esse treino, porque senão você desanda. Aí você não consegue mais chegar. Entendi, Jonas. E crianças, vamos falar dos nossos pequenos agora. Vamos. Crianças de que idade, a partir de qual idade que você trabalha? Tá. A criança ela consegue entrar na música a partir do 4º mês de gestação. Essa é a teoria básica 4º mês de gestação. Então tá? eu posso cantar pro filho quando ele tá na barriga que vai ter um efeito ali. Pode, a partir do 4º mês. Que tá? interessante. Uma segunda tese é a partir do 6º mês, tá? Eu prefiro seguir a partir do momento que a criança nasce. Então ali, com 6 meses, você já consegue fazer com que a criança evolua mais, né? Então vamos pensar assim, a criança com 3 meses, ela começa a copiar o adulto. Então ela começa a mexer a boquinha, ela começa a pegar. É a primeira fase do desenvolvimento, né? É o desenvolvimento senso. É aquele sensitivo, onde a criança está pegando tudo, ela está tentando conhecer o mundo, então ela absorve muito. Então a gente consegue um desenvolvimento um pouquinho maior nessa parte. Então assim, quando que ela consegue começar? Ela consegue começar a qualquer tempo. Só que quanto antes ela começar, melhor. Então... Quanto antes ela começa, isso é melhor no sentido para o desenvolvimento dela como criança ou na musicalidade mesmo que você se refere? Nos dois, na verdade. Porque assim, a criança do 0 aos 2 anos, ela é a maior parte do desenvolvimento dela tá ali. Né? Então é onde ela vai conseguir desenvolver mais rápido. Ela é uma esponja, ela está absorvendo tudo ali. E quando a gente fala da música em si, a música é um instrumento a ser usado, uma ferramenta a ser usada com a criança. Então ela vai desenvolver a fala, por exemplo, perto de 1 aninho. Você estimula a criança com a fala. Então existe aquela música que você usa para a criança. Não adianta eu pegar uma musiquinha da Dona Aranha. Dona Aranha subiu pela parede e falar para a criança que tem 1 ano, essa daqui é a letrinha da aranha. Ela não vai entender. Então eu preciso juntar aquela informação. Aquela música específica com aquela técnica específica que eu conheço para eu ter um resultado. Então ela está numa fase que ela está aprendendo a fonética. Legal, vamos trabalhar o Z com a criança? Por que o Z? Porque o Z é diferente, ele vibra, então a criança sente. É uma coisinha que você faz. Vamos trabalhar a criança bater palma, porque ela precisa de ritmo. Legal, vamos cantar parabéns, porque toda criança faz aniversário, não é? Então você já aproveita. E eles adoram, né, as palminhas. Demais. Então, assim, a primeira coisa que eles aprendem é bater palma, né? Então, você vai fazer com a criança, é fácil de você fazer. Então, você acaba usando o útil ao agradável, né? Então, se você já tem um caminho, aproveita aquilo ali e usa. Então, você pode usar dentro dessa área, pegar uma música mais calma e fazer com que ela acaricie um ursinho de pelúcia para que ela sinta uma textura diferente. Então são coisas que ela vai agregando a criança e ela vai entender de uma forma um pouquinho diferente a música, porque ela vai associar o som com aquela sensação que ela está tendo. E aí ela vai desenvolvendo aos poucos até passar para a segunda fase, que é a segunda etapa, que já é um pouquinho diferente, né? Na segunda etapa, você acaba trabalhando mais as palavrinhas da música. Então, é uma coisa que eu bato muito em cima. O que tem na música? Porque a criança, às vezes, ela escuta a música e ela só ouve um contexto todo. Ela não sabe o que a música está dizendo, ela não consegue prestar atenção como a música, ela conta uma história, por exemplo. É diferente de você pegar um livro e ler uma história onde a criança ela entra dentro da história, porque nessa fase eles confundem muito isso, né? O que é o real com o que é o que é ilusão, né? O que é fictício, elas acabam confundindo muito. Então você consegue com a música fazer, peraí, a música ela também conta uma história. Então vamos lá, vamos pegar uma musiquinha. Vamos desenhar no papel o que está contando? A Dona Aranha subiu na parede. Então, você dá um papelzinho para ele vai desenhar a aranha, vai desenhar a parede. E aí a gente consegue começar a dosar o conhecimento da criança. Por quê? Você pega e vê os detalhes no desenho. A aranha tem quantas pernas? A parede tem tijolo ou não tem?
além da parede, o que mais tinha? Tinha um sol, tinha nuvem, a parede estava do lado de uma árvore, não estava, né? Então você vê o quanto que a criança, quanto você consegue estimular a criatividade da criança, para ela não ficar presa dentro daquilo ali. Então a música ela auxilia, além da criatividade, o senso rítmico, o senso motor, auxilia quase em tudo. Que legal, Jonas. Adorei conhecer mais a fundo, né? Aliás, estou adorando conhecer mais a fundo como que as crianças aprendem, como elas se desenvolvem por meio das músicas. E a gente vai conhecer muito mais no segundo bloco. Vamos dar um intervalo agora e já já a gente volta. Não sai daí. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, Sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o nosso convidado Jonas Leme, que é músico. Já já a gente vai fazer mais perguntas para ele, muito interessantes. Mas antes eu quero dar um recado muito especial da Primeiros Passos. A escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como vocês podem ver, a Primeiros Passos é uma escola da educação infantil que se preocupa muito com o desenvolvimento das suas crianças na primeira infância. E o Jonas, inclusive, é o professor de música na Primeiros Passos, né, Jonas? Isso mesmo. Vamos aproveitar, então, para entrar nesse assunto de como que é o seu trabalho ali. Na Primeiros Passos, as crianças que você trabalha, o desenvolvimento com elas por meio da música, você atende qual faixa de idade? Lá nós temos crianças a partir dos 6 meses de idade. Eu acho que o mais novinho tem 6 meses. E aí vai até os 5 anos. As salas elas são divididas por faixa etária. E cada uma das salas elas têm o método próprio para desenvolver. Então, assim, as crianças que precisam desenvolver a fala, a gente vai pegar e vai desenvolver a fala. Então, tem uma salinha só para eles. Então, o método é bolado para aquela aula. Então, se você pegar as criancinhas do berçário, a gente vai estimular com que eles falem, com os sons dos bichos, né? Então, quais são as fonéticas que a gente trabalha ali. Se você partir um pouquinho mais para cima, você vai pegar as criancinhas de 1 ano a 3, aí a gente já começa a brincar um pouquinho mais, né? Então, assim, você começa a falar para ela, opa, peraí, a música, ela não é só barulho, ela tem a pausa também. Então, você pode brincar de estátua, você pode brincar de vivo ou morto, você pode brincar de música calma, música rápida, né? Variando o ritmo para que eles sintam o grave, o agudo. Você tem uma infinidade de coisas para fazer com eles. E os maiorzinhos, a gente já consegue até
bolar outras coisas. Já as letrinhas que eles estão aprendendo, umas músicas um pouquinho mais elaboradas, desenhos, como eu te disse no bloco anterior, né? Então você consegue trabalhar um pouco mais livre, realmente partindo para a música. Aí saindo da música, dos 5 anos, a gente consegue partir para um instrumento, né? Na Primeiros Passos, a gente não tem um instrumento para a criança, ela não vai sair de lá tocando um instrumento, ela vai ter a base, uma base forte de música, para assim, futuramente, né, ela conseguir ser encaminhada para um instrumento. Aí a gente vê se a criança ela tem um desenvolvimento maior para um instrumento rítmico, a gente direciona para um instrumento rítmico ou harmônico, melódico, depende muito da criança, né? E aí a gente tem a escola Centro Musical, que fica aqui no centro também, que lá a gente trabalha direto com a criança dentro do instrumento. Então, tem muito aluno que sai da Primeiros Passos e vai direto para Centro Musical, porque ela já está encaminhada. Então, ela chega lá e fala assim, peraí, eu gosto desse instrumento, eu gosto do sonzinho do piano. E ela vai, ela entra no piano e ela já tem aquele senso rítmico, ela já sabe qual é a diferença de som, né? O que é um grave, o que é um agudo. Ela consegue entender o que são as notas e ela consegue falar a mesma língua do professor, mesmo tendo 5 anos. Então, ela chega, ela consegue ter uma compreensão maior daquele instrumento, uma percepção maior, o ouvido dela funciona melhor, né? Então, assim, na hora que ela for diferenciar um som de outro, isso faz uma diferença muito grande, porque ela vai lá, opa, peraí, eu toquei uma notinha errada, essa nota aqui não é essa, é aqui. Então, o professor consegue ter uma facilidade maior na hora de ensinar a criança. Isso porque ela teve todo um preparo antes, que é na sua primeira fase da infância, né? Isso. Que é dos 6 meses de idade até meses. Quase completar os 6 anos. Isso. Antes desse tempo, ela consegue também, tem crianças que você já presenciou, tendo contato com algum instrumento antes dos 6 anos de idade ou não? Tem sim. As crianças costumam ir, principalmente as mães. Né? Às vezes, eu quero um Beethoven em casa. Aí a criança tá com... Vai lá com 1 aninho de idade, tá chegando. Com 1 aninho de idade não, porque eu vi um Uhum. chinesinho na internet tocando piano absurdamente e eu quero que meu filho seja igual. Uhum. Nem sempre funciona, né? Então fica um pouquinho mais difícil. Porque quanto menor a criança tiver na música, é mais fácil da gente trabalhar. Mas cada etapa tem o seu propósito, né? Então, tem aquele momento certo de você introduzir a criança no instrumento, principalmente para que ela não se frustre, né? Então, de repente, a mãe ela quer tanto que a criança toque, mas a criança está com 3 anos, aí ela vai lá e compra um violão do tamanho do mundo para a criança não consegue nem segurar um instrumento. E aí fala, não, eu quero que meu filho aprenda. Tá, vamos lá, vamos comprar primeiro um instrumento do tamanho dele, e aí a gente tenta. E bate. E às vezes não é o que a criança quer. Aí acaba até frustrando a criança, porque se torna um momento, um pesadelo, na verdade. Porque assim, a criança na hora de estudar... Que era pra ser prazeroso, fica chato. Na hora de estudar, a criança chora, a criança não quer ir pra aula. Então, assim, tem que ter insistência? Tem, porque a criança ela tem que saber que ela começa e ela termina alguma coisa. Só que chega um ponto que, às vezes, é melhor esperar um pouquinho, deixar com que a criança cresça e falar, não, realmente, eu admiro isso e eu quero fazer isso, para que ela goste daquilo que ela está fazendo. E eu falo assim, não é que insiste um pouquinho e para. Não é isso, porque a criança ela tem muito a manha, né? Então, assim, se você deixar a criança fazer só o que ela gosta, ela quase não vai fazer nada. Então, ela tem que ter a regra e ela tem que seguir. Só que é importante também a mãe, o pai, ter o tato para saber o quanto ele deve forçar. E sempre conversando com o professor. Porque o professor ele vai dizer, fala assim, não, ó, é normal da criança ela ser assim. Nesse estágio, é assim. Ou não, realmente é melhor esperar um pouquinho, porque ela vai acabar espanando, vai dar ruim o negócio aí. Tudo tem o seu processo, o seu tempo certo, né? Como um exemplo que você faz o seu trabalho ali na Primeiros Passos, em que as crianças são pequenas, mas a forma de trabalho é diferente com essas crianças, né? Pelo que você me explicou, me corrija se eu estiver enganada, mas é um trabalho que envolve mais o lúdico, né? De levar as crianças para o campo da imaginação, que é o que elas amam, principalmente nessa fase que elas estão se desenvolvendo, estão conhecendo o mundo. E ali, Jonas, você tem
tem também, é um contato, é uma parceria que você tem com as professoras, uma dúvida minha. As professoras querem ensinar algo na matemática que é um pouquinho mais difícil e quer que memoriza, um exemplo aqui, a tabuada por meio da música. Vocês conseguem fazer uma parceria nesse sentido também? Ou vai mais pro lado da brincadeira mesmo? Mas assim, é importante eu frisar aqui, eu falo pro lado da brincadeira, mas eu conversei com a Paula Domingues, na semana passada, que ela é diretora pedagoga ali da Primeiros Passos, e ela deixou bem claro que as crianças nessa fase, elas aprendem brincando, né? Então, eu tô dizendo aqui nesse sentido, mas também deixando claro que essa fase elas aprendem na base da brincadeira, da diversão, que é o universo delas nesse momento mesmo, né? Sim, sim. Não, essa parceria existe e, na verdade, a gente se dá super bem, porque vira uma brincadeira. Ah, Jonas, eu quero fazer uma música para quadrilha, vamos fazer. Ah, eu quero contar uma história, assim, Jonas, eu preciso ensinar o alfabeto, vamos pensar. E ali, na Primeiros Passos, todos os professores, eu acho que é muito fácil de trabalhar com eles, porque eles são muito abertos. Então, assim, Jonas, eu preciso disso, vamos lá, vamos fazer. Né? Então, vira realmente o coletivo fica gostoso de trabalhar. Jonas, eu preciso ensinar o hino nacional para minha turma. Bacana, vamos lá, vamos ensinar. A gente pega um pedacinho da aula, toda aula a gente vai fazer o hino nacional, porque faz parte do ensino deles, né? E dentro do contexto total, a gente não tem margem, né, para aquilo que você quer fazer uma música. Você pode fazer uma música com qualquer coisa. Então, o leque é muito grande para... Inclusive, foi até bom que você tocou nesse assunto, porque eu vou fazer uma confissão, tá, gente? Era pra ser só pro Jonas, mas todo mundo aqui vai saber agora, que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei compositora também, tá? Ah, lá, pronto. Porque desde pequena eu ia trocar o Inácio, meu filho, então quando ele estava... E até uma coisa que eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso. Eu via que quando ele estava muito agitado, nervoso com alguma situação, eu começava a cantar. Então, eu tava trocando a roupinha, tava lá cantando sobre trocar a roupinha. E eu percebia que ele ia se acalmando também, que causava a música, esse contato que eu tinha com ele, causava esse efeito. Sim, isso acontece mesmo, porque a criança, quando ela escuta alguma coisa, o cérebro dela entra e as sinapses começam a voar ali entre os neurônios e assim, ela entende, o cérebro dela começa a falar, opa, peraí, o que é? É uma primeira experiência, opa, minha mãe tá cantando. O que é isso? Ah, eu gostei. Né? Então, assim, principalmente... E olha que era desafinada, tá? Mas ele tava gostando. Então, assim, principalmente se você já cantava na gestação. Então, é uma coisa assim, se a música já faz parte da tua vida, é uma coisa que praticamente faz parte da vida dele também. Então, a música pode ser que acalme ele ali. Perfeito. Gostei demais, Jonas, do nosso bate-papo. Quer trazer mais alguma mensagem aí para as pessoas que estão te assistindo, referente à música mesmo, uma mensagem final? Acredito que das mães. Eu mesmo, no caso, a principal dúvida que eu teria com você é a partir de qual idade, então, que eu posso matricular o meu filho numa escola de música. Ali na escolinha ele já tem o contato com você, com essa musicalidade. Mas se eu quiser, por exemplo, levar ele na sua escola de música, ali é a partir de qual idade? Tá. Ali, para entrar na Centro Musical, você precisa ter uns 6 anos. Essa seria a idade ideal. Se você quiser entrar na Centro Musical também com a musicalização infantil, você consegue. Né? Você não precisa ser um aluno da Primeiros Passos para entrar lá. Então, a gente tem a musicalização infantil voltada um pouquinho mais para o instrumento, realmente, mas você consegue fazer lá também. E quando são as crianças menorzinhas, é sempre um trabalho em grupo ou não? Vocês fazem o trabalho individual também? Não, as crianças normalmente é em grupo, porque elas aprendem copiando, né? Então ela vai olhar um amiguinho, ela vai fazer igual, tanto que quando o amigo faz bagunça, todo mundo faz bagunça. Né? Mas quando o amigo fica quieto, ninguém fica quieto, não. E eles são uma esponjinha, né? Nessa fase aprende tudo. Por meio da música também, então, como você disse, as letras da música, eles absorvem, né? Absorvem demais. Tanto que você pode ter uma ideia, se você falar uma coisa errada perto do seu filho, ele vai repetir aquilo que você falar. Então, assim, às vezes a gente pensa que não, mas eles estão ligados em tudo. Às vezes acontece até da mãe levar para fazer aula de musicalização e a criança está correndo no meio da sala. Né? Então, ela falou, mas Jonas, ela não para, mas ela está ouvindo.
Né? Então, isso é muito bom, é importante você dizer. Porque às vezes a mãe leva na escola e fala, mas meu filho não vai parar ali. Eu conheço o jeito que ele é na minha casa, ele não vai ficar quietinho prestando atenção na música, não vai participar. Mas só o fato dele ter esse contato, então, com a música, ele está, assim, aprendendo. Sim, demais. Então, assim, tem a hora que você não pode deixar de qualquer jeito também. Mas, assim, a criança passear na sala e você pode... Às vezes, você está cantando uma música e a pessoa está lá do outro lado da sala e ela está cantando junto. Né? Embora ela não esteja ali na sua frente, mas ela está participando da aula, só não está ali. E é importante deixar a criança livre e se sentir confortável também no ambiente, né? Porque senão fica ruim para ela também. Porque senão ela também não consegue chegar ao objetivo proposto na aula, que é ter esse desenvolvimento, essa participação, interação com as outras crianças ali na sala também, que esse ambiente envolve todo esse contexto. Sim, com certeza. Perfeito. Jonas, vou passar aqui para o pessoal que quer acompanhar melhor o seu trabalho, quer entrar em contato com você, saber mais sobre isso. E foi importante, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui no programa, ter aceitado o nosso convite, porque a gente ouve falar que a música faz muito bem para as nossas crianças, que ajuda no desenvolvimento, mas a gente não conhecia na prática um professor de música que trabalha com criança e explicando para a gente como que isso funciona realmente no dia a dia, como que isso vai afetar cada uma das nossas crianças. Por exemplo, o que você mencionou de ajudar até no desenvolvimento da fala, por conta das fonéticas, nas aulas de música, achei isso daí incrível. Sim, gostei demais. E Jonas, fala pra gente então como que a gente localiza. Vou passar aqui suas redes sociais, vai ficar aqui embaixo. Telefone para contato, como que é para te encontrar? Tá. Para a escola é mais fácil entrar pelo Instagram. Quem vai responder é o Beto, tá? Mas o Instagram é @Centro Musical com 2 L's no final, tá bom? Tá certinho. Agora, quem quiser falar comigo também é @JonasLeme. Também é fácil de encontrar. E eu acho que é mais fácil hoje tudo pela rede social, porque fica mais organizado também. Com certeza. E ali já consegue entender um pouquinho também desse universo, de como que é o seu trabalho. Sim. Agora sim, já sabem como encontrar aqui pelas redes sociais o Jonas Leme. Fica aqui, Jonas, a minha admiração pelo seu trabalho fantástico. E para você aí de casa, eu me despeço por aqui e te vejo no próximo programa.